Militares queriam, vejam só, envenenar Lula, Alckmin e Moraes e monitoraram passos de autoridades, diz Polícia Federal. Segundo aqui o G1, segundo praticamente toda a militância de redação brasileira que está aí já apresentando essa alegação como uma verdade absoluta. Já aconteceu, né? Já é fato. Me parece que está havendo claramente uma preparação para a prisão do ex-presidente Bolsonaro e o seu entorno. Essa é a função atual da militância de redação. Agora, é difícil não ser cético em relação ao suposto plano de assassinato de Moraes, Lula e Alckmin, especialmente quando a própria vítima é quem está conduzindo o inquérito, quem assina esses pedidos de prisão e outras providências que saíram hoje. Já testemunhamos em outras ocasiões pressões para que investigadores utilizassem criatividade a fim de chegar às conclusões desejadas pelas autoridades. Ou quem não lembra, né, daquela troca de mensagens entre o investigador da Justiça Eleitoral e o ministro tutor lá do gabinete do ministro Moraes, dizendo que, né, queria que fosse investigado lá a Revista Oeste. O investigador responde dizendo que não encontrou nenhum crime, apenas opiniões e jornalismo. E aí há uma outra, né, mensagem dizendo, olha, se você não achou justificativo para censurar o material que se queria censurar, utilize a sua criatividade, né? Eu me lembro muito bem disso, espero que você também. Nós também não podemos esquecer que até mesmo os defensores desses inquéritos todos, que estão abertos desde 2020, primeiro teve aquele das fake news, depois dezenas de outros, reconhecem a sua natureza excepcional para dinheiro mínimo, algo que precisa ser justificado perante a opinião pública. Politicamente, torna-se necessário conferir um verniz de razoabilidade a centenas de penas duríssimas impostas a idosos e pessoas sem antecedentes criminais devido àquela arruaça no dia 8 de janeiro, em julgamentos sumários, sem instância revisora, com parco de direito de defesa, enfim, vem à mente sempre o caso daquela jovem que está enfrentando a possibilidade de ser presa por 17 anos por ter escrito com batom "Perdeu Mané" numa estátua em frente ao Supremo. Preciso mostrar que essas condenações, essas penas duríssimas, têm um motivo de ser. Não podemos esquecer, né, que segundo o ordenamento jurídico brasileiro, atos preparatórios não configuram crime, ou pelo menos até agora não configuravam. E nós sabemos que não houve esses crimes cometidos contra essas autoridades. E eu li, né, praticamente todos os documentos que foram apresentados e não há ali nenhuma prova cabal, nem mesmo da tentativa de cometer tais atos. O que está acontecendo, pessoal? O sistema busca legitimar a criminalização da direita, o encarceramento ou o afastamento dos seus principais líderes da vida pública, além da implementação de uma censura em massa nas redes sociais. Por fim, cabe questionar, não são todos esses inquéritos sigilosos? Por que é liberado apenas trechos específicos desses inquéritos, seja, né, numa abertura de sigilo oficial, como aconteceu nesse caso, seja por vazamentos seletivos para a imprensa, como a gente viu em tantas outras oportunidades? Será que sobrou algum vestígio aí de devido processo legal? Como é que nós vamos alcançar a verdade se o devido processo legal não é seguido? Nós temos que lembrar como é que foi iniciada toda essa operação e faz alguns anos, né? Aqui no início da decisão tem uma espécie de recapitulação, dizendo que haveria uma organização criminosa com 5 eixos de atuação: ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, tentativa de golpe de Estado, ataque às vacinas, uso de estrutura de Estado para obtenção de vantagens, entre elas aí aquelas vendas de presentes do Jair Bolsonaro. Aí você pode perguntar, mas por que essa salada de frutas está aí, já que parece ter pouco a ver, né, ações de Covid, opiniões de Covid, com uma tentativa de golpe de Estado? Porque essa investigação começou lá em 2020, quando o presidente Bolsonaro fez um discurso em frente ao QG do Exército e a PGR investigou como o inquérito dos atos antidemocráticos, porque ali teriam sido proferidas algumas palavras, né, que questionavam as instituições. Depois de um ano, a PGR não achou conclusão alguma, não achou prova de crimes e pediu o arquivamento do caso. O ministro Moraes, contrariado, né, segundo a imprensa, segundo a Folha, encerrou aquele inquérito, mas abriu um outro de um teor muito parecido, que passou a ser chamado de inquérito das milícias digitais. E nesse inquérito haveria esse ponto A aqui, né, supostos ataques virtuais a opositores. Ou seja, aquela situação de embate político
que foi criminalizado se ele parte da direita. Então, quando a direita questiona, critica, né, faz uma denúncia contra autoridades ou contra a esquerda, isso seria um ataque. Quando a esquerda chama, sei lá, Bolsonaro de genocida ou de fascista, aí não, aí seria liberdade de expressão, faz parte do jogo político. Mas naquele inquérito foi investigado o Mauro Cid. Foi no âmbito daquele inquérito que fizeram uma busca e apreensão, prenderam o celular dele e se encontrou ali evidências de eventual uso de cartões de vacinação falsos, né? E a partir desse inquérito do cartão de vacinação falso, que não deveria ter ficado no Supremo, porque não tem nada a ver, deveria ter ido lá para a primeira instância, é que se encontrou as supostas evidências de um golpe de Estado ou até mesmo a questão das joias, né? E é por isso que a gente tem essa salada de frutas sendo apresentada como se fosse uma coisa única. E aí se chegou à conclusão de que existiria esse plano malévolo, né? Até mesmo que envolveria o assassinato de autoridades como presidente eleito, como vice, como ministro. Isso me lembrou de um diálogo que vazou do Mauro Cid com um amigo, em que ele fala o seguinte: eu vou dizer o que eu senti, abre aspas. Já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Fecha aspas. Porque veja só, no início do ano, o Globo fez um especial para lembrar o 8 de janeiro e naquele especial entrevistou o ministro Moraes. E o ministro Moraes disse o seguinte: um dos planos era me prender e enforcar após o golpe. Isso aqui o ministro falou dia 4 de janeiro de 2024. Mas ora, segundo a imprensa, a Polícia Federal só descobriu esses supostos planos aí que estão sendo noticiados hoje, quando recentemente conseguiu recuperar materiais que teriam sido deletados pelos investigados antes da polícia ter acesso aos seus equipamentos eletrônicos. Mas se faz pouco tempo que a polícia teve acesso e conseguiu comprovar, como é que o ministro já sabia disso em janeiro de 2024? Também chama a atenção uma outra revelação que foi promovida pela Folha de São Paulo. A Folha disse que no dia 13 de janeiro houve uma reunião no Palácio do Planalto, reunindo Lula, Palácio do Alvorada, melhor colocando, Lula, ministros do Supremo, os chefes da PGR e da Polícia Federal, em que teria sido tratado esse tema do inquérito do golpe. Isso dia 13. Agora, olha que interessante. O ofício da Polícia Federal apresentando toda essa investigação acontece um dia depois, no dia 14. E a decisão do ministro Moraes, novamente, né, uma das vítimas aqui, um dos alvos, supostos alvos dos, entre aspas, golpistas, a decisão acontece 3 dias depois, no dia 17 de novembro. E aí a Folha até questionou, né? A Folha questionou o seguinte, trecho da matéria, tô lendo aqui. Em resumo, o encontro no Alvorada teve como anfitrião o principal adversário político de Bolsonaro, na atualidade Lula, e contou com as presenças do chefe da corporação que comanda as investigações policiais contra ele, o Andrei, né, diretor-geral da Polícia Federal, o responsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se arquiva ou se oferece denúncia, o Gonê, e o responsável pela sentença, o ministro Moraes. É óbvio que existe uma separação na justiça entre o investigador, o procurador, né, o sujeito que vai apresentar a denúncia, e o julgador, justamente para que as investigações não ocorram de uma forma a chegar a certas conclusões que um ou que esses três entes juntos queiram. Ainda mais quando a gente tem junto o principal adversário político do sujeito que é alvo, o principal alvo dessa investigação, não é mesmo? Para completar, o Fernão Lara Mesquita, o jornalista, fez uma observação interessante. Como é que essas pessoas, se a polícia já sabe disso há algum tempo, né? Como é que esses militares estariam envolvidos, isso quem deu foi o UOL, né, essa fonte da informação, na segurança do G20, do evento aqui com o chefe de Estado, com acesso direto ao Lula, mesmo com esse risco, né, com eles terem tramado supostamente contra a vida do presidente. A polícia mesmo não achou que deveria ter tomado essa postura antes para evitar qualquer risco. É por isso tudo que eu mantenho um ceticismo em relação a todo esse procedimento. Sem entrar nem mesmo na análise, na avaliação de tudo que levou, né, a esse estado de coisas no Brasil. O que não há dúvida é um esforço, uma aceleração do processo de buscar colocar Bolsonaro na cadeia e de, número 2, aprovar aí o que eles chamam de regulação nas redes sociais, né? Ou seja, a censura das redes. Agora, uma última questão, né? Por que seria tudo isso acelerado? Será que isso tem alguma coisa a ver
com as eleições aqui nos Estados Unidos? Realmente não sei.